Joel 2, a partir do 23, diz assim: todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 23: Ó filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos em Yahvé, o vosso Elohim, Deus, porque Ele fez descer as boas chuvas de outono com generosidade e justiça. Ele envia muitas chuvas, as de outono e as da primavera, as primaveras e as últimas, como se costumava dizer. As eiras ficarão cheias de trigo para bater, vossos tonéis transbordarão do melhor vinho novo e do mais puro azeite. Haverei de vos restituir os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo assolador, pelo destruidor e pelo cortador, meu grande exército que mandei contra vós para castigá-los. Então comereis à vontade até vos fartais, e louvareis o nome do Senhor, vosso Elohim Deus, que realizou maravilhas em vosso benefício. Jamais o meu povo será humilhado, e vós todos saberei que eu estou convosco, ó Israel. Eis que sou Yahvé, o Senhor, o teu Elohim Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor, eu te agradeço, Deus, por essa palavra, Senhor. Eu creio que primeiramente o Senhor falou ao meu coração, Senhor, mas eu creio, Senhor, que nessa noite ela produzirá frutos, Senhor, e que ela surta ao efeito que ela será enviada, Deus. Senhor, me coloco no seu altar, perdoa os meus pecados, Senhor. Senhor, eu creio, Deus, que a cada dia, Senhor, eu tenho aprendido na tua presença, Senhor, que sou totalmente dependente de ti, Senhor. E creio, Deus, que será iniciado na IBM, Senhor, num novo tempo, Senhor. Um tempo de busca, Senhor. Um tempo de glorificação a ti, Senhor. Um tempo de entrega, Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo, Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Amém. O livro de Joel, ele é composto de 3 capítulos. Leia ele, estude ele, coma ele, durma com ele. Amém. Porque é um livro, igreja, que me deixou... Eu já tinha lido, confesso para vocês que já tinha lido, mas o Senhor, ele é tão maravilhoso que todas as vezes que a gente lê a palavra do Senhor, ele traz uma revelação aos nossos corações. Ele abre o nosso entendimento, ele dá uma dimensão diferente para a palavra dele, ele direciona algumas coisas para as nossas vidas através da palavra de Deus. Algumas não, todas as coisas. Todas as coisas são direcionadas na vida de um crente através da palavra de Deus. Esse é o uso e costume que nós temos que ter, igreja. Nós não temos que pegar aquilo que está lá fora e trazer para aqui dentro. Não, nós temos que pegar o que está aqui dentro e colocar lá fora. Mas através de quem? Através da minha vida e da sua vida. O Senhor me deu um tema para essa palavra. As profecias vão se cumprir. E faça Deus conhecido através de você. Porque as profecias vão se cumprir. Quando Joel, o profeta, teve a vida. O que significa Joel? Já estou pulando aqui. Significa Joel, o Senhor é Deus. A referência bíblica diz que Joel, ele foi profeta em Judá, Reino do Sul, e em Jerusalém. E naquele tempo, o livro de Joel, ele não faz menção a um rei, a um príncipe, não faz menção a um reinado, porque o rei que estava reinando naquela época, ele tinha 7 anos de idade. E o tutor dele, quem era responsável por ele, era um profeta também, que era o rei Joás. E era o sacerdote Joiada. Parece Goiaba, que cuidava dele, que dava direcionamentos para ele, que instruía ele, porque era arriscado uma criança assumir um trono. E como que o povo de Deus estava naquele momento? Tinha acabado de voltar do exílio, da escravidão, da Babilônia.
E estava sendo reinado por quem? Por uma criança. E o reino estava assolado. O povo de Judá, ele vivia um tempo muito difícil. E nós vamos aprender algo aqui que a gente ouviu várias vezes, que eu, por ignorância, como a pastora falou, que quando a gente conhece aquilo que ministra, o Espírito Santo traz entendimento para as nossas vidas. Que o tal do cortador, migrador e devorador não é nada com dízimos e ofertas, mas era um período que o povo de Judá estava vivendo naquela época. E Deus, através da vida do profeta Joel, ele era profeta e sacerdote, porque a palavra era direcionada para ele, direto da boca de Deus para a boca do profeta, não tinha intermediário. A palavra que ele dizia era como se fosse lei naquele tempo. E isso que o Senhor mostrou para ele, essa visão que Joel teve no capítulo 1, fala: a palavra do Senhor que veio ao profeta, era do tempo que aquele povo estava vivendo. O que acontecia naquele tempo? Deus, ele deu uma visão para o profeta do tempo presente, de um futuro próximo, e deu revelações apocalípticas para ele. Quem imagina, quando você está vivendo a pior fase da sua vida, que o seu celeiro está vazio, que a terra não produz, e tem ainda uma previsão de guerra chegando para a sua terra, você vai imaginar que o Senhor vai abrir o seu entendimento e vai te dar uma visão apocalíptica. João ainda não tinha visto, Pedro ainda não tinha falado, Paulo ainda não tinha falado, mas Jesus já tinha mostrado para o profeta. Então, as profecias vão se cumprir na minha e na sua vida, porque você é o quê? Povo escolhido, sacerdócio real. Nós temos um direcionamento, uma morada preparada para nós. Então as promessas ainda vão. E a palavra de Deus, na visão que ele deu para o profeta a respeito dos gafanhotos, está Joel 1,4, vamos ler. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador largou, o gafanhoto devorador comeu. Não tem nada a ver, igreja, com dízimos e ofertas. Era um momento que o povo estava passando, um momento de escassez, um momento de fome, um momento de seca, onde os animais morriam de sede, onde as plantas que sobreviveram ao ataque dos gafanhotos, que foram verdadeiros, acabava, secava, não tinha mantimento guardado e não tinha mantimento a ser produzido, não tinha carne para comer, não tinha nada. Esse era o período que o povo estava passando, e ainda vinha rumores de guerra. Rumores de guerra. Não temos nada. E o que a gente tem, o inimigo vai tomar, porque era assim que funcionava. Eles assolavam, chegavam, assolavam, roubavam o que tinha e ainda tocava fogo no que ficava. Era assim que funcionava. Mas Deus levantou o profeta posicionado, que tinha intimidade e que ouviu a voz do Senhor, e o que o Senhor passou para o profeta direcionou para o povo. O pecado que era evidente naquela época era o pecado da embriaguez do povo de Judá. Porque a embriaguez, muitas vezes, ela é uma fuga da realidade. É uma anestesia. Mas a embriaguez, ela é uma prisão. Porque quando você volta, que a sua sobriedade retorna, suas faculdades mentais voltam para o lugar, você vê
que aquela anestesia, que aquela brisa, que aquilo passou e o seu problema continua lá. Então, ao invés do povo daquela época clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, os homens que ainda tinham alguma coisa, eles gastavam o seu dinheiro com o quê? Com vinho, mas Deus secou a videira. O que eles estavam vivendo naquele momento era uma catástrofe natural causada por quem? Por Deus. Eles estavam vivendo um momento de dificuldade, mas que Deus causou na vida deles para que provocassem o povo para buscar a Deus. Mas ao invés do povo buscar a Deus pelo que estava acontecendo, o que o povo estava fazendo? Enchendo a cara. E não era qualquer homem, não era só o lavrador, mas eram os sacerdotes da época também. Todo mundo estava entrando naquilo que o mundo estava dando de usos e costumes. Tinha homens. E o que isso me mostra? Que eles eram egoístas. Que eles não estavam se importando com a dificuldade que a nação de Judá estava passando. Eles não estavam se importando com o momento econômico que o país deles estava, a cidade deles estava passando. Eles não estavam nem aí. O que eles estavam aí era em satisfazer a sua vontade, a sua carne. Porque a gente chega aqui, a gente senta do lado do nosso irmão, a gente não está nem aí para o problema dele. Será que está diferente daquele tempo? Será que nós temos buscado ao Senhor pelo momento econômico que o nosso país está passando? Será que quem provocou isso? Ah, mas a culpa é de fulano. Disse, não, a culpa é nossa. Porque é claro no livro de Joel que quando a nação não está fazendo o que Deus quer, sobrevém sobre elas algumas coisas dos céus. Estava conversando com o Iago, um mosquitinho desse tamanho. Desse. Não dá nem para ver. Tem matado tanta gente. Foi o homem quem fez? Não, igreja, foi Deus. Foi Deus. Não adianta fugir dos problemas que o nosso bairro está sofrendo, que a nossa cidade está sofrendo, que a nossa nação está sofrendo. Não adianta colocar a culpa em ninguém, porque a culpa é nossa, que é a igreja de Jesus Cristo. Porque nós não temos tomado posicionamento e feito com que aquilo que o Senhor quer. O Senhor é claro no livro de Joel, quando ele fala, eu vou fazer vir o exército que tem dentes como de leão, para terminar de devorar o que o gafanhoto migrador não levou, que o cortador não fez, e que o primeiro que passou não conseguiu comer. E aí, eu vou mandar o exército que está vindo aí do norte, para acabar com a nação de Israel. Aí você imagina o posicionamento de um profeta, diante de uma revelação dessa. Porque quando o profeta recebe uma revelação do céu, a gente tenta falar para a igreja, só que muitas vezes a igreja não consegue ouvir, acha que é loucura da pastora, a pastora está exigindo demais, não está não, igreja. O que eu aprendo com o profeta Joel? Sabe o que ele fez? Ele provocou uma cerimônia solene, convocando todos os moradores de Judá e de Jerusalém. Para quê? Primeira coisa, usos e costumes da Bíblia, buscar a Deus. Buscar a Deus. Mas a gente busca o amigo, busca o Facebook, busca o WhatsApp, busca o fulano que não sabe nem quem é Deus. E a gente não busca Deus.
Deus falou para o profeta assim, ó, pede para o sacerdote juntar todo o povo em oração e súplica, e jejum e renúncia. A gente pede para fazer um jejum. É 2 que levanta a mão. São 2. Sabe por quê? Porque quando a pastora levanta, a líder de intercessão, para vir aqui, que dia, Suzane? Sexta-feira. Quantas vêm? 3. Tinha colocado meia dúzia, ainda errei o cálculo. 90% fala mal. Fala mal dos que fazem. Mas Deus convoca o povo para quê? Para buscar, para renunciar, para estar junto. Sabe por que fala mal? Quantas noites eu perdi orando pela IBM? Você perdeu. Quantas noites você perdeu orando pela sua nação? Quantas noites nós oramos pela conversão da nação brasileira? Quantas noites? Quantas noites a gente pede, orando para o Senhor perdoar a idolatria do povo brasileiro? Quantas vezes a gente tem orado para derrubar todo altar de prostituição na nossa nação? Quantas noites? Ou pelo menos uma hora, será que a gente ora para que o vício, a prostituição e a violência saia da nossa nação? Ou a gente prefere postar no Facebook que é menos um? Mas o gafanhoto da nossa nação é o quê? Falta de posicionamento no meio da igreja de Deus. O povo está perdendo a sanidade mental. O povo está perdendo. E as pessoas estão se suicidando por conta disso, pelas frustrações, pelo não acontecimento da profecia de Deus. Mas qual é o posicionamento do povo de Deus? Qual é o nosso posicionamento, igreja? Eu comecei a chorar quando eu estava escrevendo essa palavra, porque quando eu comecei a ler o que Deus mostrou para o profeta Joel, em meio a tanta fome, a tanta seca, a tanta morte, a tanta destruição, porque ninguém volta de ser escravo com os bolsos cheios, com a família estruturada, fora os que morreram lá. Ninguém volta de uma guerra satisfeito, com a casa em ordem, ninguém volta. Eu comecei a pensar na situação daquela nação, aonde Jesus mostrou para o profeta o que ele faria, porque Deus mostrou para ele. A segunda volta está aqui. Deus mostrou para ele as coisas que vão acontecer no milênio, a guerra que vai acontecer no vale da decisão. O Senhor vai preparar a igreja para eu ministrar isso para vocês, porque queimou no meu coração, num tempo tão difícil, onde a nação estava assolada. Deus estava dando esperança para o profeta e dizendo assim: olha lá o que eu tenho preparado para vocês, olha lá o que eu vou fazer com o povo de Deus, aquele que verdadeiramente me buscar, aquele que verdadeiramente voltar o seu coração a mim, é isso que eu vou fazer para a nação. Feliz é a nação, igreja, que serve ao Senhor. Mas como que a gente chega? Deus falou assim: olha, convoca os profetas, os sacerdotes e os ministros do altar para passar a noite vestido de luto e chorando, implorando para que eu venha perdoar e para que eu venha derramar o Espírito Santo. Quantos ministros deste altar que a gente pede para vir, pelo menos para orar uma hora?
mim, igreja. É para mim. Era para passar a noite implorando. Porque Deus deseja que imploremos pela graça do Espírito dele sobre toda a nação. É sobre toda a nação. Mas, irmão, a gente está tão cheio dos nossos problemas que a gente pensa que o propósito de Deus na nossa vida só vai alcançar nós mesmos. Mas não é assim. Porque você é levantado como profeta desta nação. Faça Deus conhecido através da sua vida, daquilo que Ele tem sobre você. Segunda coisa, por que Deus primeiro Ele chama os líderes, os sacerdotes, os ministros? Porque foi o que a missionária Cleide disse. E a missionária, porque o que derrama sobre a nossa vida alcança a igreja. Porque a palavra de Deus diz que Deus, em Salmo 51, o que? A Gegé 17, Deus não resiste um coração quebrantado na sua presença. Um coração que se humilha diante do Senhor e reconhece que só Ele é Deus, que só Ele tem poder, que só Ele pode fazer, que Ele pode mudar qualquer praga, qualquer coisa que está sobre a nossa nação, sobre a nossa casa, sobre toda a nação brasileira. Deus, Ele pode mudar qualquer peste natural, qualquer peste sobrenatural que tenha Ele enviado sobre a nossa nação, quando nós, com o coração contrito e quebrantado, se dobra diante do Senhor. Amém. Quando o povo se humilha diante de Deus e busca a face dele e se converte dos seus maus caminhos, Deus ouve dos céus e revoga um juízo temporal. Quantas vezes a gente lê a Bíblia, Deus envia o profeta, fala que vai fazer isso, que vai exterminar, que vai acabar, o povo se dobra, se humilha, jejua, se consagra, busca a presença de Deus, o que Jesus faz? Revoga. Revoga. Quando o nosso coração, nós temos que ter orações persistentes em oração de derramamento do Espírito Santo. Hoje a gente não vê mais o mover do Espírito Santo na igreja, precisa de tantas coisas. O ministro de louvor, ele tem que se acabar no altar muitas vezes, buscando a presença de Deus, os pastores buscando a presença de Deus, para que seja manifesto no meio do povo de Deus aquilo que ele profetizou lá em Joel e que aconteceu lá no livro de Atos, e o próprio Pedro falou: está se cumprindo a profecia de Joel. É o derramamento do Espírito Santo no meio da igreja, são os sinais do Espírito Santo. E para que isso acontece? Para que Deus seja manifestado e reconhecido no meio do povo de Deus. Não é para que o pastor fulano seja conhecido, não é para o cantor fulano seja conhecido, mas a glória de Deus seja manifesta no meio do povo dele. Mas depende de mim, igreja, depende de você buscar esse derramamento do Espírito Santo, porque a profecia não foi revogada. A profecia continua eficaz nas nossas vidas e ela vai acontecer a todo aquele que buscar o Senhor e Salvador Jesus Cristo e reconhecer que só Ele tem todo o poder, só Ele tem toda a glória e só Ele pode fazer todas as coisas. Só Ele. A palavra de Deus em Joel 2,13 diz assim: dilacerai o vosso coração, e não as vossas vestes como de costume. Retornai com todo o vosso retornai todo o vosso ser para o Senhor, o vosso Elohim Deus, porquanto Ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia,
compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Deus, Ele pode voltar atrás. Mas o que nós temos feito? Nós temos buscado no altar do Senhor. Estou dizendo aqui na sua casa, no seu caráter, no seu comportamento, na vida que você vive aí fora. Ou você só é crente dentro do saleiro? Não acontece nada na nação brasileira. As coisas vão de mal a pior. Será que Deus revogou? Será que a igreja se posicionou? Não, irmãos. A gente prefere pensar só em nós. Não que a nossa dor não seja importante, que o nosso problema não seja importante, mas está na hora, igreja, da nossa visão ser ampliada e a gente vê que o propósito de Deus não tem só a ver com a minha vida e com a sua vida, mas tem a ver com o povo santo, lavado e remido, que vai morar na glória com Ele. Jesus não está satisfeito em deixar crianças morrendo doentes em um hospital. Jesus não está satisfeito de não ter alimento em muitas casas. Jesus não está satisfeito com as nossas águas sendo envenenadas. Deus usou a Thalita para falar algo tão importante que os jovens não prestaram atenção aqui no ensaio. Nós temos que adorar a Deus e ser testemunho até com as coisas da natureza. Porque será que nós não estamos destruindo também? Será que nós não estamos sendo usados como gafanhotos quando a gente joga o lixo para fora? O Iago sempre fala isso. Quando a gente não cuida daquilo que Deus nos deu. E o que será desse mundo para os nossos bisnetos? Vai ter só comida compactada, enlatada. A saúde das crianças como vão ser? Mas nós temos hoje que tomar consciência. Aleluia. Porque Deus deixou que dominássemos sobre tudo, mas o pecado nos afastou de muitas promessas. Então é tempo de ter um coração arrependido e retornar à presença de Deus. Vocês estão vendo como a promessa de Deus é muito mais ampla daquilo que a gente imagina. As promessas que Ele fez sobre a sua família vão se cumprir. Sobre você vão se cumprir. Por quê? Porque você é profeta de Deus. Você, através da sua vida, será levantada uma nação santa. E não endureça o seu coração. Já estou no horário. Quase. Não endureça o seu coração, seja humilde. Não faça como aquele povo que se embriagou para fugir da realidade. Não adianta fugir. A consequência da embriaguez foi uma praga de miserabilidade sobre aquela nação. Não é da embriaguez, é da fuga dos propósitos do Senhor. Quando nós fugimos daquilo que o Senhor tem para nós, é lançado algo sobre a nossa nação, a nossa casa, primeiramente. O que será que Jesus te chamou para ser? Um profeta? Um missionário? Um pastor? Um obreiro da casa do Senhor? Um adorador com excelência? Quando nós fugimos dos propósitos de Deus para a nossa vida, nós mesmos trazemos coisas que vão complicar a nossa geração. Através dessa fuga, desse endurecimento de coração, o povo ficou frio, o povo se enfraqueceu, o povo se distanciou de Deus. A fé vai acabando quando o Espírito Santo ele não nos fortalece todos os dias. Não é o Senhor que se afasta de nós, mas somos nós que nos afastamos do Senhor. Com as nossas ações, com as nossas escolhas, com o nosso comportamento, somos nós que nos afastamos do Senhor. Um pai e uma mãe ficam tão tristes quando um filho faz algo que desagrada a ele. Um dia eu orei ao Senhor, o Senhor falou, é assim que eu me sinto, quando você, filha minha, não faz aquilo que eu coloquei para você fazer.
quando você faz uma escolha errada. Se o meu coração de mãe dói, imagino do Senhor olhando para nós e falando: eu tenho tantas coisas boas para vocês, mas vocês preferem se afastar dos meus caminhos. Vocês preferem andar no perigo, na escuridão, nas trevas. Por quê? Porque somos nós, através daquilo que escolhemos, que nos afastamos do Senhor. A promessa de Deus só depende de quem? De nós, através do nosso posicionamento, do nosso coração humilde, da nossa busca, da nossa fidelidade. Nós temos sido tão infiéis às pessoas, imagina a Deus, irmãos. Se a gente não consegue ter fidelidade nem com a pastora, nem com o irmão da igreja, imagina com Deus. E como consequência disso, que a gente traz para a nossa vida, para a vida da nação brasileira, porque talvez você seja um instrumento vivo enviado pela nação. Quantas vidas nós vamos deixar de alcançar? Não é troca, igreja, não é troca. Sabe por quê? Porque servir a Deus é honra. Servir a Deus é honra. Ser escolhido por Deus é honra. Nós temos que ter amor nas coisas de Deus. Ainda que não importe, olha o que a Roseli acabou de testemunhar aqui. Numa limpeza da igreja, como Deus usa as irmãs que estão aqui nesse altar. Por quê? Porque se permitem serem instrumentos de Deus. Agora, já pensou se todo dia a irmã viesse limpar a igreja reclamando? O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, em Atos 2. Quando Pedro disse que a profecia de Joel se cumpria, essa profecia ela é perpétua, até que ele volte. Jesus falou isso em João 14. Jesus fala isso em várias passagens da igreja, quando ele está preparando os seus discípulos. É perpétua, igreja. A profecia de Joel prevê a distribuição dos dons espirituais no meio da igreja de Cristo. Quem procura batismo em línguas? Quem ora para ser batizado no Espírito Santo? Quem ora para ter dom de maravilha? Quem ora para ter dom de cura? Não é só as irmãs de antigamente, temos que ser nós também. Para quê? Que Deus seja manifesto no meio da igreja. O pastor profetizou aqui ontem que existe uma promessa sobre o povo da IBM, de aleijados saírem da cadeira de rodas. Porque as promessas e as profecias de Deus, elas não são irrevogáveis. Mas a praga que ele lança de dentro do povo, para cima do povo, isso é irrevogável. É revogável. Irrevogável é aquilo que o Senhor não tira de nós, porque Ele disse que até que Ele volte, o Espírito dele estaria comigo e com você. Até que Ele volte. E Ele mostrou para quem? Para o profeta Joel como vai ser isso. Isso é irrevogável, igreja. O Espírito Santo de Deus ainda habita na terra. Ele habita dentro de você. Ele está na sua casa. Ele está na sua vida. Você tem que crer nisso. O Espírito Santo ainda faz sinais e maravilhas. Porque Jesus fazia tantos milagres. Porque o Espírito Santo habitava nele. E ele sabia como era isso. Essa intimidade que ele tinha, que os profetas tinham, que os homens de Deus tinham, você também tem, porque você fará as mesmas coisas que Cristo fez. Isso não foi revogado, isso é para a minha vida e é para a sua vida. O Espírito Santo continua habitando em nós. Nós ainda continuamos sendo templos do Espírito Santo. O Espírito Santo está bramando no meu coração, que muitas vezes nós que somos crentes, colocamos ele para fora. E nós não queremos ele dentro do nosso coração. Por quê? Porque a dificuldade, a fome, a tristeza tem endurecido o nosso coração.
gente prefere ficar com a dor do que com a alegria de servir a Deus. De servir a Deus, porque servir a Deus pode subir no ministério de louvor. Servir a Deus tem que ser uma alegria constante no nosso ser. Então nós temos sim, igreja, que buscar a presença do Espírito Santo todos os dias na nossa vida, porque Ele é Deus na terra, Ele é Deus com você, Ele é Deus nos propósitos que Ele tem para você e para a minha vida. O profeta estava preocupado com a fome, com a guerra. E Deus mostrando para ele o quê? Que ele tinha uma cidade construída e santa, que ele ia fazer para quem? Para mim, para você, para a gente adentrar nela. O profeta estava preocupado com coisas momentâneas e o Senhor mostrando para ele as coisas do céu. As coisas do céu. Olha, profeta Joel, que eu tenho para o povo. Eu vou derramar o meu espírito e as promessas vão se cumprir. Eu vou ajudar. E quem é que vai resistir tudo isso? Quem é que vai? Deus respondeu: aquele que converteu seu coração a mim. Quem é que vai resistir à fome, à peste, à praga, o Satanás dos infernos que vai se levantar contra a minha e a sua vida? Aquele que converter o coração a Deus e permitir que o Espírito Santo habite. Porque não adianta ter roupa de crente, cara de crente e não ter o Espírito Santo. Para quê? Para te segurar todos os dias pela mão e falar: olha, eu tenho tantas coisas para você. Igreja, aquele que se volta a Ele de todo o vosso coração. Joel 2:11. Não consegui passar do capítulo 1 nem do capítulo 2. Não consegui. Aquele que se volta a Deus. Por que Deus não faz? Porque às vezes nós temos renunciado a mão, o pé, mas o coração ainda está aqui duro. O coração está duro, está resistindo à presença do Espírito Santo. E todos os dias Ele bate. Ele bate. Mas o Senhor mostrou para ele que Ele derramaria o seu Espírito sobre as nossas vidas. O Senhor mostrou para ele que o sol se escureceria, que perderia o brilho das estrelas. O Senhor mostrou para ele a vinda dele. Profetizou lá no livro de Joel, 800 anos antes de Jesus Cristo. 800 anos. Algumas Bíblias falam que 840, outras falam de 540. Eu tenho 2 Bíblias, me deram tempos diferentes. Mas nós entendemos essas profecias que já aconteceram. E nós entendemos que as que não aconteceram ainda vai acontecer na minha vida e na sua vida. Porque a profecia de Deus não foi revogada sobre as nossas vidas. A peste pode ser tirada. Deus aperta o povo dele para que busque Ele de todo o seu coração. Deus só quer o nosso coração, quer o nosso entendimento, aquilo que a gente queima dentro de nós. É isso que Deus quer de mim e de você. Talvez você não foi chamado para ser profeta, para ser missionário, para ser obreiro, porque Deus tem um chamado diferente e específico para cada ser humano. Mas Ele quer apenas que você entregue a sua vida para Ele, para que você entenda que você é dependente dEle, que Ele fez todas as coisas na sua vida, que Ele é o Deus que provê, que Ele é o Deus que cuida, que Ele é o Deus que sustenta, Ele é o Deus que arranca, Ele é o Deus que tira, Ele é o Deus que abre a ferida, mas Ele é o Deus que cura. Não sou eu que digo isso, é a palavra de Deus. Mas aqui em Joel diz que haverá restituição, onde nós lemos. De tudo que foi cortado, de tudo que foi arrancado, de tudo aquilo que foi tirado, o Senhor Ele vai restituir nas nossas vidas. Se a gente não tiver um coração duro, mas se nós estivermos posicionados
na presença de Deus. A chuva de outono, a chuva da primavera, ela vem para quê? Para diminuir a sequidão do verão. Muitas vezes chove e o frio some. Tá aquele frio. Aí vem uma chuvinha, aí o tempo dá uma amenizada. Sabe quem é essa chuva na minha vida e na sua vida? É o Espírito Santo de Deus. Mas como nós podemos ter isso se nós não buscamos Ele? Se nós não clamamos a Ele? Se nós não queremos conhecê-lo como nosso Deus verdadeiro? Então as profecias de Deus, elas vão se cumprir. E faça Deus ser conhecido através da sua vida. Amém? Se coloque de pé.